Gênesis 18, nós vamos ler os versos 18 e 19. Versos 18 e 19 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Os irmãos encontraram? Amém? Diz então assim, a palavra do Senhor: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Eu vou ler novamente, para que você possa melhor fixar esse texto na sua mente. Lembrando, é uma autorreflexão de Deus, é um pensamento do próprio Deus a respeito de uma promessa que ele faz, antecedendo o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Deus, pensando consigo mesmo, ele chega a essa conclusão: Abraão será o pai de uma grande nação e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Amém? Louvado seja Deus, que Ele abençoe sua palavra, de maneira que ela alcance nossos corações. Eu quero que você pense comigo em algo. Imagine um carteiro indo deixar uma correspondência muito importante em sua residência. É uma notícia que há muito tempo você estava aguardando. Finalmente, ele chega com a sua correspondência. Então você pede ao carteiro que lhe entregue, além da sua correspondência, todas as suas credenciais e história de vida. Você pergunta ao carteiro: você é casado? Já traiu sua esposa? Você é honesto no trabalho? Qual a sua religião? Você é obediente às suas crenças? Queridos, isso faria algum sentido? Acho que não. Eu suponho que isso não faça o menor sentido para nenhum de nós. Pois bem, se isto não faz sentido para um carteiro, eu lamento dizer que isso faz todo sentido quando o assunto é sermos nós os portadores das boas novas do Evangelho. Se não faz sentido perguntar a um carteiro qual a sua história de vida, qual as credenciais morais, sociais, religiosas desse homem, para lhe entregar uma correspondência, eu quero lhe dizer que faz todo sentido quando nós, enquanto portadores da mensagem, da palavra, do Evangelho, das boas novas, faz todo sentido que, de alguma maneira, tenhamos que responder a estas questões. O tema que nós vamos abordar hoje é uma continuidade das reflexões que temos feito sobre a ideia de uma igreja que existe para o mundo. De uma igreja que não existe para si mesma, que não existe para os seus próprios programas e eventos, mas de uma igreja que existe para o mundo. De uma igreja que existe para anunciar e proclamar as boas novas ao mundo. No entanto, eu quero enfatizar a importância, dentro desse tema, de algo fundamental para a consolidação da missão de Deus, que é
o desenvolvimento de uma ética missional. De uma ética missional. Como isso tem a ver com a gente? Em outras palavras, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: que tipo de luz é vista em nós ao anunciarmos às pessoas as boas novas do Evangelho? Como existe uma relação tênue entre a mensagem que portamos e a vida que vivemos, e como Deus, Ele elaborou um plano em que estas duas realidades caminhassem juntas. Todos os momentos em que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, algo não me sai da mente. É o fato de que não é possível falarmos sobre fé, falarmos sobre igreja, falarmos sobre missão, falarmos sobre todas as coisas que nós podemos imaginar sobre a nossa experiência com Deus, sem que nós não tenhamos uma consciência clara de que nós não somos apenas pessoas eleitas e pessoas com uma missão. E você vai descobrir que entre ser eleito por Deus e ter uma missão a cumprir, existe um papel ético no meio disso. Quem somos nós no meio dessas coisas todas? E esse vai ser o nosso desafio. Ora, nesse sentido, aquilo que falamos deve ser respaldado por uma vivência coerente com os valores do reino de Cristo. Nada do que nós falamos às pessoas, nada do que compartilhamos com as pessoas a respeito das nossas convicções e certezas da nossa fé, fará sentido algum se não acompanhar com essas declarações o nosso papel ético, o nosso caráter, a maneira de sermos, como somos cidadãos desse reino. Êxodo 19, do 18 ao 19, 18 e 19, os dois versos, é, portanto, um ponto de partida para que possamos compreender o modo como Deus pensou a sua missão. Como Deus elabora esse projeto. O que está na mente do Senhor? Eu usei como base o livro do Chris Wright chamado A Missão de Deus. E em ambos, ele diz o seguinte, que em ambos os testamentos, o povo de Deus é chamado a ser luz para as nações. Mas não é possível haver luz para as nações se esta luz não estiver brilhando nas vidas transformadas de um povo santo. O Evangelho não é só sobre o que nós fazemos em prol do reino. Existe uma ideia equivocada que passa uma impressão de que nós somos, enquanto crentes, medidos pela quantidade de coisas que fazemos para o reino. Nós somos, às vezes, julgados positivo ou negativamente pela quantidade de envolvimento que temos nas coisas. Se estamos integrados, se fazemos isso ou aquilo outro, se pregamos, se estudamos, se lemos a Bíblia, se evangelizamos. Então, parece que nós somos meio que aquilo que fazemos. E quanto mais coisas nós fazemos, quanto mais coisas nós realizamos, quanto mais passamos essa ideia de comprometimento com o reino, me parece que mais nós construímos a ideia de que aí sim está um ser humano, um crente, um cristão comprometido com o Evangelho. Então, o que nós precisamos lembrar é que se nós queremos levar as boas novas do Evangelho, se queremos ser luz para as nações, é imprescindível que
haja luz no portador da luz. Haja luz em quem prega a luz. Porque há quem pregue sem nenhum comprometimento. Há quem pregue sem nenhum envolvimento com o reino. Há quem fale. Há quem anuncie. Há quem fale sobre Jesus para todo mundo, mas sempre há também aqueles que falam sem respaldo. Nenhum. Então, o meu primeiro ponto seria que a obediência é a razão do cumprimento da promessa de Deus a Abraão de abençoar todas as nações. Se Deus deseja abençoar todas as nações, a razão pela qual Ele nos dá esse dever é que nós tenhamos comprometimento e obediência a Ele. Todo texto precisa ser situado ao seu contexto. E Gênesis 18 tem como pano de fundo o juízo de Deus sobre Sodoma. De alguma forma, portanto, Sodoma é o modelo do nosso mundo, segundo o que afirma Chris Wright. Então ele pensa que Sodoma é o modelo de mundo. É um paradigma. É interessante porque a palavra hebraica zeaca, que é uma palavra usada para dar ideia de clamor, na NVI houve uma mudança. Ele não usa, essa palavra, ele usa uma outra palavra, como dando a ideia de que foi apresentado diante de Deus a condição do povo de Sodoma, mas algumas versões diz que há um clamor das pessoas que sofrem em razão da iniquidade de Sodoma. Então, essa palavra ela é usada para passar a ideia de que há um clamor. Se levarmos em conta as outras vezes em que esta palavra aparece no Antigo Testamento, e com o contexto de Sodoma, chegamos à conclusão que o clamor que temos aqui é aquele dos povos oprimidos pela iniquidade da cidade. Deus ouve o clamor do povo de Sodoma e vai refletir sobre o que está acontecendo naquela cidade. Deus vai refletir sobre a condição daquele povo. Mais que uma acusação, nós temos aqui um pedido de socorro. Seja em Sodoma ou em seus arredores, havia pessoas sofrendo por causa da opressão imposta pela iniquidade da cidade. Portanto, não são poucos os textos bíblicos que fazem de Sodoma e Gomorra um paradigma de opressão, iniquidade e justiça. É interessante porque, como as Escrituras, ela tenta apontar para o futuro, selecionando determinados aspectos da história, e nesse caso, Deus usa claramente a condição da cidade, Sodoma e Gomorra, como uma forma de apontar um modelo para o futuro. Portanto, essas duas cidades se tornam meio que paradigmas de iniquidade. E se você olhar para o mundo em que vivemos hoje, é um mundo muito parecido com esse mundo antigo que serve de modelo. Um mundo cheio de iniquidade,
de maldade, de violência, um mundo onde não há bondade, um mundo onde a cada vez mais perdemos meio que a esperança de que alguma coisa boa aconteça. Mas é o mesmo mundo que clama, que pede por misericórdia. É o mesmo mundo que pede por socorro. É o mesmo mundo que pede por ajuda. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. O Deus que ouve o clamor dos oprimidos de Sodoma é o mesmo Deus que ouve o pedido de socorro e clamor dos povos de hoje. Abraão é, portanto, o modelo da missão de Deus. É o modelo do intercessor. Chris Wright, ele diz o seguinte, vejam o que ele diz. É um pouco irônico no relato bíblico que Abraão seja chamado a sair de Babel, não para ir a algum paraíso celestial, mas à terra de Sodoma. A história da redenção divina definitivamente não é uma história de escapismos. Eu não sei de onde as pessoas extraíram a ideia de que viver a vida cristã é viver uma vida de facilidades. É viver uma vida de conforto, de respostas positivas de Deus, de um Deus que vai responder positivamente a todos os meus pedidos e sonhos. Abraão estava em Babel, Babilônia, terra iníqua, terra idólatra. E Deus chama Abraão e manda ele para uma outra cidade pior, tão quanto ou pior, que a sua própria terra. E nós começamos a interpretar a ideia de que vir para Jesus é vir para um paraíso. É achar que vir para Jesus é vir para dias melhores materialmente falando. Vejam que temos em Abraão o papel de intercessor. Deus está pronto para executar o seu juízo. Mas antes, permite a Abraão argumentar sobre a possibilidade de Deus adiar o seu juízo caso encontrasse algum justo. Lembra dessa história? Está aqui. Está os dois homens, os dois anjos, numa, Deus encarnado, uma teofania, Deus andando no meio dos homens, aplicando juízo porque ouviu o clamor do povo, e Deus decide andar no meio do povo. Deus vai na casa de Abraão, reforça a promessa, mas diz a Abraão, esse texto, se você pegar a partir do verso 16, olha só, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Deus faz uma autorreflexão. Ele pergunta a si mesmo, eu vou destruir Sodoma? Mas a pergunta que Deus faz é, devo contar ou não a Abraão? E aí Deus lembra o que havia prometido a Abraão. E de como esse processo era construído. E mais à frente, Abraão começa a argumentar com Deus. Abraão, de certa forma, é um tipo de intercessor.
Mas além desse contexto que está em volta a essa ideia de Abraão ser esse homem levantado por Deus para interceder por Sodoma, nós precisamos refletir sobre essa lógica missional. É muito importante aqui lembrarmos que o caminho do Senhor é o modelo para o povo de Deus. O que Deus espera é que aquele povo, ou os descendentes de Abraão, caminhem nos caminhos do Senhor. Abraão, portanto, ele tem a responsabilidade de, como mestre, educar os seus filhos e as suas futuras gerações a que eles andem no caminho do Senhor. Qualquer outro caminho seria o mesmo que o caminho de Sodoma. Nossa vocação é seguir os passos do nosso Senhor. Deus é o padrão que devemos transmitir. Este era o papel de Abraão como mestre. Ele deveria passar às futuras gerações o que era andar nos caminhos de Yahvé. Você já pensou, irmãos? A responsabilidade de Abraão era fazer com que a sua futura geração caminhasse e obedecesse ao Senhor. Obedecesse ao Senhor. Dessa forma, as nações saberiam qual é o caráter do Deus de Israel. Como as nações saberiam quem é Deus? Pela maneira como Israel obedecia os caminhos do Senhor. Israel deveria, além de seguir nos caminhos do Senhor, nutrir um padrão de retidão e justiça. Nós não vamos ter tempo de nos aprofundarmos aqui nestes dois termos, mas eles são fundamentais para que possamos entender e possamos explicar o tipo de vida que se espera do povo de Deus. Retidão é o padrão que se espera do povo. É aquilo que deve ser. Andar reto. Retidão. Não se desviar. Não perder o foco. Não se distrair. Está entendendo exatamente como devem ser as coisas. Mas além da retidão, além de pensar aquilo que deve ser, nós temos também que compreender a justiça, que é aquilo que é necessário fazer em determinação da situação para restaurar as circunstâncias ou as pessoas, a conformidade com a retidão. Retidão é estar ciente do que é certo. Justiça é promover as circunstâncias para que as coisas certas aconteçam. Nós somos chamados a andar nos caminhos do Senhor e andarmos em retidão e justiça. A mostrarmos às pessoas que existe a forma certa de se viver, mas não só mostrar às pessoas a forma certa de se viver, mas praticar as coisas certas. Não é uma performance de culto, de reunião, mas é uma vida vivida na experiência diária. É a vida vivida a cada instante, a cada momento, em cada circunstância, em cada aspecto. Nós estamos lá vivendo a presença do Senhor. Então, qual é o valor teológico de Gênesis 18? Nesse pequeno texto, nós temos unidos, como diz Chris Wright, a eleição, a ética e a missão.
Eleição, porque Deus conheceu Abraão. E é interessante, se você não tem o conhecimento, evidentemente, da língua hebraica, a tradução, ela não, às vezes dizem, não consegue traduzir da maneira mais visível aquilo que está se dizendo. Então, você imagine que a palavra que o autor usa, por exemplo, quando ele diz aqui, Abraão será o pai de uma grande nação poderosa, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. A palavra escolher, em algumas versões, vai aparecer a versão conheceu. Na minha aparece escolheu, na NVI. Mas em algumas versões fala conhecer. É interessante porque a palavra usada para conhecer é a mesma palavra que é usada para intimidade. Para duas pessoas que se conhecem intimamente. Inclusive, é uma palavra usada para relacionamento entre homem e mulher. Então, Deus, ele conhece intimamente Abraão, por isso que o autor prefere, o tradutor prefere a ideia de escolher o Abraão. Deus escolhe Abraão, mas esse escolher é baseado em um ato de intimidade com Abraão. Deus quer ter intimidade com o seu povo. Deus quer conhecer o seu povo. Deus quer caminhar com o seu povo. Não é apenas chamar essas pessoas para transportar elas para a eternidade, para o céu ou para o futuro, mas é, acima de tudo, de nutrir com essa gente uma relação de caminhada e de história. No meio, tem a ética. E em seguida a missão. Vejam que a ética está em posição intermediária entre eleição e missão. A ética é o propósito da eleição e base da missão. A ética é o propósito da eleição e base da missão. Na prática, o que isso significa, irmãos? Não é possível que cumpramos os planos de Deus como seu povo sem que tenhamos um papel ético no mundo. Isto é, andarmos em seus caminhos, fugindo da corrupção do mundo, promovendo a justiça e abandonarmos a iniquidade. Não é possível viver relacionamento com Deus, não é possível confirmarmos a nossa eleição, e nem é possível vivermos a missão sem que entre esses dois espaços nós não vivamos uma ética, um jeito correto de viver a fé. Fugindo de toda essa corrupção do mundo, promovendo a justiça, abandonando a iniquidade. O nosso autor, ele diz, não podemos falar biblicamente da doutrina da eleição sem insistir em que ela foi um fim em si mesmo, mas um meio para o fim maior. O ajuntamento das nações. A eleição precisa ser considerada de uma perspectiva missiológica, não meramente um termo de salvação. Ele então continua dizendo que, de acordo com Gênesis 18, 19,
qualidade ética do povo de Deus é conexão vital entre o seu chamado e a sua missão. Os mais novos, ou talvez alguns mais engajados dentro dessa discussão doutrinária, provavelmente sabem do que eu estou falando. Há uma discussão muito grande sobre qual é o sentido da nossa experiência com o Senhor. Então, algumas pessoas vão enfatizar que o ápice da fé é o fato de sermos o povo eleito de Deus. Então, nós categorizamos os crentes entre aqueles que creem que Deus escolheu as pessoas para a salvação, mas nós temos aqueles que creem também nisso, mas de um jeito diferente. O que Chris Wright vai dizer é que nós começamos a transformar a doutrina da eleição no tipo de pensamento padrão para definir quem somos como crentes. E aí ele vai dizer, não, está errado isso. A eleição não é um fim em si mesmo, mas ela é o meio pelo qual Deus junta o seu povo espalhado no mundo. Portanto, a eleição é um propósito de Deus para as nações. Então ele não é só um aspecto soteriológico, só da salvação. Ele é eclesiológico. É a igreja do Senhor. Se você lê o Novo Testamento, você vai ver que Deus está salvando a igreja. Deus está purificando a igreja. Deus tem um projeto para a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é o povo de Deus, é a continuidade do povo de Deus. Então, Abraão é esse homem escolhido, esse tipo de eleição de Deus, essa forma como Deus se posiciona no mundo, escolhendo um povo e dizendo, a partir de vocês, tudo o que precisa ser visto a respeito de mim será visto. Então, o que eu estou querendo, onde nós estamos querendo chegar com essa conversa de hoje à noite? Você pode ser a pessoa mais comprometida com a igreja. Você pode ser a pessoa mais comprometida com as tarefas da igreja, com as responsabilidades da igreja. Você pode ter ministério, você pode liderar ministério, você pode ser uma pessoa engajada nos trabalhos, naquilo que você faz. Você pode fazer isso com excelência, você pode ser uma pessoa comprometida em fazer a coisa da melhor maneira possível. Você pode ter uma consciência de si mesmo, de que de fato Deus lhe escolheu e que Ele tem um relacionamento pessoal com você. Não tem problema. No entanto, o que você precisa entender é que entre esses dois aspectos, relacionamento, escolha, vocação, chamado e atitude e ação e missão, existe um jeito de ser. Existe um jeito de viver. Existe algo que precisa ser falado. Há quem diga que quando o Antigo Testamento fala de andar nos caminhos do Senhor, há uma referência apenas a uma ideia, uma imagem, como se tivéssemos seguindo um mestre, seguindo alguém. Alguns autores, entretanto, eles vão identificar dentro dos próprios textos bíblicos que quando a Bíblia nos convida a andar nos caminhos do Senhor, vivendo em retidão e justiça, essa é a ética do Evangelho. Portanto, escolher, ser escolhido é uma coisa, andar nos caminhos é a missão de Abraão, ensinar os seus filhos e as suas gerações a andarem eles nos caminhos do Senhor, em retidão e justiça.
para que Deus assim cumpra aquilo que ele prometeu, missão. E o que foi que Deus prometeu? Abençoar todos os povos. Eu vou abençoar todas as nações. Mas para Deus abençoar todas as nações, é necessário que o seu povo viva. Que o seu povo demonstre o caráter desse Deus na sua própria vida. Nós não somos só contratados para fazer alguma coisa para Deus. Nós somos escolhidos por Deus em obediência a Ele, vivendo como Ele é, sendo como Ele é. Assim anunciamos às nações quem é Deus, as boas novas, o Evangelho. Você já pensou que coisa maravilhosa, irmãos? Gênesis 18 e 19 é uma pequena representação de um propósito muito maior de Deus. Eleição, ética e missão. Às vezes, estamos muito comprometidos com a missão. Queremos fazer tudo. Queremos fazer todas as coisas. Às vezes, transformamos a missão no nosso... naquilo que nos define. A igreja precisa ter ação social. A igreja precisa fazer isso. A igreja precisa ter um projeto social. A igreja precisa ter uma ONG. A igreja precisa fazer isso. A igreja precisa ajudar os pobres. A igreja precisa estar. Ou... dizemos, o importante é que o Senhor nos elegeu para a salvação. O importante é que nós temos a marca da eleição. Nós vamos para o céu. O Senhor nos escolheu dentre todos, né? E Ele vos deu vida, deixando vós mortos em vossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Às vezes a gente, inclusive, se esquece lá do último versículo, verso 10. Mas no meio desses dois polos em que estamos agarrados, nos falta muitas vezes uma ética, falta amor, falta graça, falta evangelho. Ontem aqui, quando terminou o show, comecei a conversar com algumas pessoas. Estava conversando com uma menina que eu conheço, a Jennifer, que ela tem um trabalho muito interessante sobre problema de abuso. E você não se espante que um dos lugares onde você tem mais abuso é dentro das nossas congregações. O sinal estourou mais uma aqui na nossa cidade. Aí quando você vai ver, as figuras que estão envolvidas em tudo isso são figuras imponentes espiritualmente. São os defensores da sã doutrina. São os defensores dos valores do Evangelho. Mas aí, esse indivíduo se esquece que no meio do caminho entre esse ser escolhido e entre fazer a missão, tem um Deus que espera do seu povo um princípio e um valor. Porque Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Deus está vendo o crente que se coloca na igreja como santo, perfeito, impoluto, que não erra, que não comete erro nenhum. Ou Deus está vendo que do outro lado tem o ativista, o envolvido, mas no meio disso tudo, falta às vezes o senso de justiça, graça, amor, misericórdia. Falta às vezes um comprometimento com valores e princípios que definem a fé. Falta isso.
podemos concluir esta reflexão de hoje assumindo que viver a fé e fazer parte do projeto de Deus em restaurar todas as coisas passa por desenvolver um papel ético no mundo. Continuamos a igreja como povo de Deus a refletir a sua imagem e caráter junto à nossa imagem. Irmão, é sério. Quem as pessoas veem quando olham para você no seu trabalho? Talvez você seja uma pessoa extremamente competente no que você faz. Seja muito bom no que você faz. Mas elas conseguem perceber que misturado, integrado a essa pessoa responsável, ética no seu trabalho, existe um cristão que ama ao Senhor e que cumpre com as suas tarefas como se estivesse fazendo para o Senhor. Há um Deus sendo visto na sua vida. Quem olha para você enxerga Deus. Ou você usa a igreja como refúgio para fugir do mundo, para fugir de Sodoma. É muito interessante porque Abraão, ele diz assim: Senhor, se tiver 100, 50, Senhor, se tiver 10, o Senhor permite. E é interessante porque se fosse um jogo de negócio, Abraão sempre estaria perdendo. Porque Deus poderia dizer o seguinte: não, eu preciso que tenha pelo menos 200 justos para eu não queimar a cidade, para eu não descer juízo do céu. Mas Abraão vai baixando a aposta. E Deus vai dizendo: não importa se tem justo. E Abraão é esse tipo de intercessor. Aí eu lhe pergunto: você é o tipo de intercessor? Ou você é o tipo de que está torcendo para que Deus queime o mundo? Você é o tipo que ora para que Deus derrame graça sobre esse mundo mau e cruel? Ou você é o tipo que está orando pedindo a Deus para que queime logo este mundo? Você intercede pelos justos que há no mundo? Ou você simplesmente diz: Senhor, destrói logo, acaba logo com tudo? Num mundo, aliás, vil e cruel, onde impera a iniquidade, a violência, a corrupção, a mentira, o engano, a perversão sexual e a injustiça, nós somos eleitos para fugir e escapar do mundo muitas vezes. Nós pensamos em, ao invés de estar no mundo, fugir dele. Na verdade, nós somos enviados a Sodoma, pois Deus continua com os ouvidos abertos, ouvindo o clamor dos que sofrem. Deus continua atento às injustiças cometidas contra os oprimidos. Nós somos, portanto, ou nós somos os portadores das boas novas do Evangelho, mas entre o nosso chamado, a nossa eleição e a missão, existe o padrão ético que é a nossa imitação de Cristo. E a minha oração sincera é que Deus nos ajude. É que Deus nos ajude. Porque não é fácil. Vir à igreja é fácil. Não querer vir à igreja é fácil. Dizer que é crente é fácil. Dizer que faz parte de uma igreja evangélica é fácil. Aliás, quem hoje
não quer fazer parte de uma igreja evangélica. As pessoas vivendo a vida mais iníqua que você possa imaginar, elas, se tem uma coisa que elas sabem fazer hoje, é agradecer a Deus. Elas agradecem por tudo. Elas postam vídeos, elas põem músicas evangélicas de fundo para dizer que Deus honra, que Deus não, né, humilha, que Deus exalta. Está lá a menina dançando com uma garrafa de cachaça na mão, agradecendo pelo seu primeiro 1 milhão de seguidores, e a música de fundo é a música que a gente canta nas nossas igrejas no domingo à noite. Deus não se impressiona, meus irmãos, com performances nossas. Deus não se impressiona. Deus conhece o coração. Jesus, lá em João, o Evangelho de João, começa um monte de gente seguir a Jesus. Um monte de gente começa a seguir a Jesus. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Quando Jesus olha, tem uma multidão atrás dele. Lucas fala que diz que Jesus olha para a multidão e põe diante da multidão qual é o padrão para segui-lo. Amar mais do que qualquer outra coisa, tomar a cruz e abandonar tudo que tem. Renunciar a tudo que tem. Lá em João, diz João que Jesus não se deixava enganar. Porque bem sabia qual era o coração de cada um. Deus sabe do nosso coração. Deus sabe das nossas motivações. Deus sabe. Eu posso não saber, você pode não saber sequer a minha. Mas Deus sabe. Deus sabe por que você está aqui. Deus sabe se você está aqui por uma tradição. Deus sabe se você está aqui por causa só dos seus pais. Deus sabe porque você está aqui, porque em algum momento foi legal estar na igreja, você começou a aprender as coisas de crente. Mas Deus sabe se você está aqui porque você o ama de verdade. Deus sabe se você é capaz de honrá-lo acima de qualquer outra coisa. Deus sabe se você ama a retidão e a justiça. Deus sabe se você é obediente aos seus caminhos e não aos caminhos de Sodoma. Deus sabe. E o tipo de evangelho que você prega e você fala, se é que você e eu conseguimos sequer ter tempo de fazer isso, será sempre respaldado pela nossa vida, pelo modelo e padrão de vida que temos. Então, meu irmão e minha irmã, hoje à noite, o que eu peço a você é que ore. E peça a Deus para que a cada dia onde nós estivermos, sejamos como Abraão, chamados, eleitos, vivendo uma vida ética, comprometidos com a missão, eleitos com um propósito de obediência, tendo a missão como base, essa mesma obediência. Aí sim, nós seremos esses representantes do reino de Deus neste mundo e, como diz Paulo, embaixadores de Jesus.